Hoje eu quero falar para vocês sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária, que provavelmente você talvez não tenha lido ele. Eu vou te explicar do meu jeito, da forma que eu li, da forma que eu compreendi esse livro. Se você é uma pessoa preguiçosa, não vai ler, talvez eu te passando alguns tópicos, talvez te interesse a ler, tá? Esse é um livro que chamou muito a minha atenção porque eu tenho uma vontade de tornar-me uma pessoa abundantemente financeira, né? Mais conhecido como o milionário. Mas no Brasil, para você se tornar milionário, você não só 1 milhão na conta, você não é milionário. Você precisa ser milionário em dólar. Aí sim, com 5 milhões você é considerado uma pessoa milionária. Tendo em vista que hoje, nada uma casa, mais ou menos, aí é 500, 600, 700 mil reais. Então, não podemos considerar uma pessoa milionária com 1 milhão de reais hoje no Brasil por conta da inflação. Nosso dinheiro está desvalorizado. Mas isso não é o assunto para o vídeo. O que eu vou falar para vocês é sobre apenas essa partezinha azul aqui, ó, que vai mexer muito com a sua cabeça. Eu quero que você mude o seu padrão mental a partir do que eu disser de acordo com o que está no livro, tá? Porque esse cara aqui, o Tim Harv Eker, que é o escritor do livro, ele estudou a vida de muitas pessoas que têm sucesso financeiro. Então, se você é uma pessoa que está passando alguns perrengues na sua vida, tá sem grana, tá com um financeiro apertado, tá vendendo almoço para comer na janta, cara, esse vídeo é para você. Não faz sentido você pular esse vídeo. E esse tipo de vídeo aqui é o tipo de vídeo que não tem corte, é o tipo onde eu falo, converso com você abertamente, como se a gente estivesse num bate-papo, num café. Né? Apesar de eu estar sem meu cafezinho aqui agora, mas todos os meus vídeos eu costumo fazer ele tomando um café. Mas já tomei o café hoje, então bora pro conteúdo que é o que mais importa para você. Os segredos da mente milionária. Qual que é o segredo que os milionários escondem que você ainda não sabe? Porque se você ainda não está bem sucedido, se você, que é uma fase, tá? É uma fase. Você não ter dinheiro, você estar de forma, né, quebrada, sem grana, sem emprego, é um padrão mental que você carrega. Você está numa fase, você só não conquistou a próxima fase porque você ainda não tem a informação adequada para poder subir de nível. Então, eu espero que você esteja com a mente aberta e preparado, porque também tem o time. Se você estiver no time certo, preparado para escutar o que vai ser dito nesse vídeo, espero ser breve, você com certeza é quase que impossível você não mudar de vida, né? Se você escutar os conselhos desse livro. E eu aconselho que você compre ele se você se interessar pelo assunto. Primeiro tópico: ou você controla o seu dinheiro, ou ele controlará você. Como assim? É isso mesmo. Se você é uma pessoa que corre atrás do dinheiro, vive correndo atrás do dinheiro, parece que quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais o dinheiro corre de você. Eu preciso te dizer, você está dependente de decisões, você não controla nem a sua própria vida. Por quê? Se você está sem grana, você é obrigado, muitas das vezes, a suportar um emprego chato, um patrão chato, uma situação que acaba com o seu psicológico. Por quê? Se eu sair dessa situação que me gera o dinheiro, as minhas finanças lá de casa, dos meus compromissos financeiros, acaba que vai por água abaixo. Eu vou me envolver numa situação complicada financeiramente, porque eu dependo disso daqui. Ou seja, você precisa passar a controlar melhor a sua situação financeira, porque senão você vai ter que suportar situações horríveis que você não precisaria suportar se você tivesse com o seu financeiro controlado. Um exemplo: hoje, aqui atrás, ó, tem uma maleta de relógios, aqui tem outra com relógios de melhor qualidade, mais caro, e aqui não está aparecendo no vídeo, mas tem uma outra maleta dessa daqui com mais relógios, com mais 18 relógios no canto de cá que não aparece no vídeo. O que significa isso? Hoje também nós temos investimentos que asseguram o nosso padrão de vida. Temos esses investimentos aqui nos relógios que me asseguram, crio conteúdo que me gera um retorno financeiro na internet e também sou CLT. Porém, o fato de eu ser CLT não significa nada. É porque eu gosto de rentabilizar mais e também ter um dinheiro entrando para poder pagar os meus custos de vida. Mas hoje o dinheiro não me controla. Por quê? Eu posso escolher o trabalho onde eu vou querer trabalhar. Por quê? Se aquele trabalho não está mais me fazendo bem ou está mexendo com o meu psicológico, eu tenho a decisão de falar, cara, estou indo para outro trabalho, vou escolher algo que está de acordo com o que eu quero, né? Então o dinheiro não me controla mais, eu tomo a minha própria decisão. Porém, essas decisões de fazer pequenos investimentos para que hoje eu tenha essa atmosfera de lucratividade e me permita a controlar o dinheiro e não ao contrário, faz com que eu tome decisões melhores e mais assertivas e não acabe com o meu psicológico, porque o dinheiro não me controla mais. Então, primeira dica para você: aprenda a controlar melhor seu dinheiro. Se você está precisando sair da situação que você está hoje,
que tá acabando com o seu psicológico, cara, comece pelo financeiro. Se você controlar o seu dinheiro, nada mais te controla. Você vai poder controlar suas próprias decisões. Um outro insight. O hábito de administrar as finanças é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você ganha. E eu tenho um exemplo na prática para te mostrar. Eu ganhava, na época, R$ 1.400 quando eu decidi comprar o meu primeiro imóvel. Tá? Enquanto eu pagava 1.400 e ganhava 1.800 por mês. Eu tinha 18 anos, 18, 19 anos quando eu comprei. E meus amigos já ganhavam na faixa de 2.800, 3.500, tinham bons carros, né? Eu tinha uma moto quitada, mas eu tinha uma moto. E meus amigos tinham carro financiado, mas tinham status. Saíam para restaurantes chiques, tops, bacanas, saíam. E eu fazia o quê? Tirava uma graninha para comer um dogão na esquina lá com a minha namorada e era o que dava. Mas a minha mentalidade, porque nessa época eu já tinha começado a ler os livros, tá? Meu padrão mental já começou a mudar. Eu falei, eu preciso começar a construir agora. Na época eu era taxado como o pão duro, canguinha, né? O famoso canguinha, mão fechada. Dava tchau com a mão fechada, era o famoso pão duro mesmo. Eu era taxado de várias coisas, mas eu consegui conquistar o meu primeiro imóvel enquanto os meus amigos estavam vislumbrando uma vida de pura ostentação, né? Queriam viver de aparência. E eu era o taxado de quebrado ou de pão duro. Então, o mais importante era o quanto eu ganhava e o quanto eu investia. Sobrava 400. Eu ainda morava com os meus pais, então eu aprendi que enquanto eles estão pagando as despesas de casa, eu preciso usar meu dinheiro para poder investir em algo. E recentemente eu tive essa conversa com os meus pais e eu não lembrava disso. Aos meus 14, 15 anos eu já estava trabalhando. Eu comecei a trabalhar com 10, 12 anos. Mas desde sempre eu ajudava em casa. Eu ganhava mixaria e ajudava com 100. Acho que eu ganhava R$ 315. E minha mãe falou que mesmo assim eu tirava 100 e ajudava em casa. Ou seja, eu sempre tive um padrão mental de que não importa quanto eu ganho, importa o quanto eu guardo e invisto, né? E isso fez a total diferença. Hoje podemos desfrutar das decisões no passado. Não foi um ano nem dois, foram 10 anos, 12 anos, 15 anos trabalhando para que hoje a gente consiga colher alguns pequenos bons frutos das minhas boas decisões. Mas não é tarde para você, tá? Ou você acha que você vai morrer daqui a 10 anos? Não, comece agora que não importa o quanto você ganha. Lembra que eu falei? Eu ganhava 1.800 e investia 1.400 num imóvel que estava na planta, eu só via terra, mas eu via um sonho, eu via lá na frente que aquilo ali poderia me gerar uma benfeitoria, um resultado positivo, enquanto algumas pessoas querem comprar prontinho, tá pronto, ou seja, não tem problema em comprar pronto, o problema é que você paga pelo tempo. Quando você quer antecipar um sonho, você paga o ônus daquilo. Agora, eu decidi fazer o quê? Vender o nosso imóvel, vendemos faz um ano e pouquinho, e a pessoa que comprou, ela vai pagar juros para o banco. E eu passo a ser o recebedor dos juros, porque eu decidi investir o dinheiro daquele imóvel que não era quitado. Paguei 9 anos daquele imóvel, né? 3 anos na planta e mais 6 anos morando. Então faltava ainda, se eu financei 30 anos, né? Então o financiamento começou a contar a partir do momento que eu peguei o imóvel. Então eu paguei 6 anos, faltava 24 anos ainda para me pagar. E eu decidi fazer essa jogada e passei a ser o recebedor dos juros. Então, não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta o seu dinheiro da forma mais certinha. E isso tem muitos vídeos na internet ensinando como você administrar melhor. Provavelmente se não está sobrando é porque você está gastando com coisas que não devem, né? Ou se você ganha muito pouco e paga só coisas de fato importantes, água, luz, telefone, internet, sei lá, as coisas principais e não está sobrando nada, aí você precisa passar para o segundo nível, que é, você precisa ganhar mais, você precisa fazer uma renda extra. Aí já é um outro ponto. Mas na maioria das vezes, se você controlar bem certinho mesmo, você vai ver que você está gastando muito com alimentação fora de casa, muito com saidinhas, né, festas e tal, coisas que não é prioridade. Pelo menos não deveria ser, não é se você não está tendo um bom controle, não deveria ser. Tá? Mas cada um é cada um, isso aqui é só um insight, uma dica. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Terceiro, a sua motivação para enriquecer é crucial. Se você não tiver clareza ou vontade, não é vontade, tem uma palavra, enfim, se você não tiver obcecado por crescer financeiramente, você não consegue, você não vai crescer, tá? Se ela possui uma raiz negativa como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo em si, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. O que significa isso? Eu quero ter mais dinheiro para mim poder comprar um carro, para me provar para os meus amigos que eu tenho um carro melhor que o deles hoje, que no passado eu não conseguia ter. Aí você está
o dinheiro ele não vai trazer a felicidade, porque a hora que você comprar aquele carro, você vai conseguir provar pro seu amigo que você conseguiu conquistar. Só que aquilo ali tem uma raiz de ego, de raiva, alguma coisa, uma prova de necessidade, quero provar pros meus pais que eu consigo, não sei o que, e aí você sempre fica focado nisso, e aí o dinheiro ele não vai ser abundante no sentido de não vai te trazer a felicidade que você está esperando. Então, procure ter o dinheiro de forma, tipo assim, você tem que ter a clareza, você tem que ter vontade de ganhar dinheiro, mas não para ficar provando nada para ninguém, simplesmente por você conseguir ajudar cada vez mais pessoas, empreender para conseguir empregar mais pessoas, enfim, criar um movimento. A sua empresa vai ser diferente, a sua empresa vai ajudar mais pessoas, você com mais dinheiro, você vai conseguir agregar mais na sociedade, enfim. Tenha isso em mente, que a abundância financeira vai ser para você conseguir ajudar mais pessoas, vai conseguir promover coisas legais para sua família, enfim, nesse sentido. Mas não tenha necessidade de provar nada no sentido, tipo assim, de querer provar que eu sou fodão e não sei o que, não, tá? Mais um tópico. O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas nem se livrar deles, tá? Mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. Tem pessoas que acham que para ganhar dinheiro vai ser facinho. Não, vai vir muitos problemas. E quanto mais a sua capacidade de ganhar dinheiro, maior vai ser a sua capacidade de resolver problema. Porque isso, as pessoas te pagam para você solucionar problemas. Ou seja, se você empreende para solucionar o problema de alguma coisa, né? Ah, eu sou encanador. Então a pessoa te paga para você desentupir um cano que deu problema na casa dela. Eu sou construtor. A pessoa está te pagando para você construir um sonho para ela. Então as pessoas pagam para outras pessoas o dinheiro para que elas resolvam o problema, né? Então tem pessoas hoje que é bem paga só para ser estratégico, para, sei lá, criar conteúdo, criar conversas com storytelling, com uma copy bem construída, com uma narrativa bem legal, bem construída, bem posicionada. Então, você vai ser cada vez mais bem pago de acordo com a sua capacidade de resolver problemas. Agora, se você não está sendo bem pago, talvez você tenha poucos problemas. E eu não estou falando de problema, eu estou com um problema em casa, eu não estou conseguindo colocar comida em casa. Não é esse tipo de problema. Esse tipo de problema você vai continuar tendo enquanto você não entender que você precisa usar a sua maior capacidade mental para resolver outros problemas que colocam dinheiro no seu bolso. Então, eu vou aprender alguma coisa no YouTube, eu vou aprender a fazer arte, vou aprender a fazer alguma coisa que vai entrar um dinheiro no meu bolso e com isso vai começar a rentabilizar e aí eu vou conseguir colocar comida dentro de casa, que seria o extremo, né, da situação que eu estou colocando aqui. Mas é você trabalhar de forma inteligente, a sua cabeça trabalhar de forma inteligente para que você consiga abundantemente prosperar financeiramente, tá? Então, não ache que você ser rico, você vai ter menos problemas. Você vai ter menos problemas financeiros, mas quanto mais pessoas envolvidas no seu processo, mais problemas você terá. Tá? Isso é natural. Se você empreende, você vai ter que colocar pessoas para trabalhar, essas pessoas talvez fiquem doentes um dia ou outro, ou peçam as contas em cima da hora, elas não te veem como uma boa pessoa, às vezes ela tem um padrão mental que enxerga que o patrão ele é o carrasco, ele é o que explora, que não paga bem, não sei o quê. Então, isso tudo faz parte da mentalidade da pessoa e você tem que ajudar ela a entender isso daí, que não, que ela tá ali, você tá ali para ajudar, e tudo isso vai vir com os problemas de acordo com as pessoas que entrarem no seu negócio, tá? E faz parte do jogo, faz parte. Você vai ter impostos a pagar, muitas das vezes você vai descobrir que um maquinário seu quebrou e você vai ter que, não tem, aqui a sua empresa vai ficar fechada 30 dias porque até chegar a peça e tal. Ou seja, são problemas que vai aparecer de acordo com a sua riqueza, tá? Então é normal. Se prepare, vai começando aos poucos. Igual eu comecei nos relógios, tem problemas pequenos que vai aparecendo no meio do caminho que eu sou obrigado a absorver e tá tudo bem, tá dentro da minha capacidade de resolver problemas, né? Uma pessoa derrubou um relógio e falou que não derrubou e quis trocar, falou que o relógio veio com problema e eu tive que absorver aquele problema porque não tinha como eu provar que ele derrubou, né? Mas o meu técnico na relojaria falou que sim, derrubou, foi derrubado o relógio, mas enfim, eu decidi absorver esse problema para mim e bola para frente, faz parte do jogo. E eu estou resolvendo os meus problemas. Então eu ganho dinheiro de acordo com os problemas que eu resolvo. Se você é do tipo de pessoa que não leva tudo a ferro e fogo, a abundância de dinheiro vai entrar para você também de acordo com os problemas que você deixar de resolver. Você fala, não vou resolver esse problema aqui. O dinheiro também não vai entrar, tá? E é mais ou menos nessa linha que eu gostaria de falar. E por último, os gastos excessivos têm pouco a ver
com o que você está comprando e tudo a ver com a falta de satisfação da sua vida, tá? Ou seja, tem pessoas que ela tem muito dinheiro, mas ela compra abundantemente, compra de forma assim emocional, sei lá, desconta num tênis, desconta numa roupa, desconta numa bolsa, desconta num relógio, desconta num carro, desconta numa moto, desconta em qualquer outra coisa, porque ela não se sente feliz. Então ela gasta o dinheiro, ela tem um padrão mental de gastos e aquilo ali não traz um retorno, ou seja, é um gasto que não vai ter não vai ter volta. Entra muito dinheiro, mas é como se fosse um saco sem fundo, porque ela não está feliz com a vida dela e aí ela encontra motivos, ou seja, na verdade ela não encontra motivos, ela se dá alguns motivos para falar: "Ah, eu não estou feliz hoje, então eu vou me presentear. Eu mereço isso daqui". Mas não, é porque ela está achando que a felicidade está no comprar, está no se presentear. E na verdade não. Às vezes está faltando alguma coisa, ela precisa fazer um tratamento psicológico muitas das vezes para entender que ela não está precisando acumular mais coisas. É outra coisa, talvez seja alguma coisa espiritual, mas não necessariamente é o comprar compulsivamente. E aí não adianta ficar entrando dinheiro, você sai como se fosse um saco sem fundo o dinheiro. E aí tudo isso diz respeito sobre o padrão mental que você tem, porque o exemplo mais prático que eu posso dizer para vocês é quantas e quantas pessoas ganharam o prêmio milionário do Big Brother e voltaram a estaca zero, porque não tinham um padrão mental de multiplicação do capital. E quantas pessoas que já quebraram, voltaram a estaca zero, já foram milionários, voltaram a estaca zero e depois se reergueram. Por quê? Eles têm um padrão mental diferente, eles podem voltar 10 vezes a estaca zero, mas eles sempre vão saber como voltar ao milhão, né? Enquanto outras pessoas tiveram a oportunidade de ter 1 milhão em suas mãos, mas por conta do padrão mental, sempre vão voltar a estaca zero. E é isso que eu gostaria de dizer para vocês sobre um dos livros mais tops que eu já li, tá? Abre muito a mente esse livro. Então, se esse vídeo fez algum efeito na sua mente, abriu, expandiu um pouco a sua cabeça, te fez ter vontade de ler ele, porque aqui é só um spoiler, né? Compre ele, né? Vou ver se eu consigo colocar link do livro aqui embaixo para vocês, porque faz muito sentido, né? Faz muito sentido. E se você comprar pelo meu link, obviamente você vai estar me ajudando. E, enfim, é isso. Tamo junto, falou, valeu.